Diga comigo assim, tudo se resume no amor de Deus. Tudo. Tudo mesmo. Amém? Tudo se resume no amor do Senhor. Eu vou abrir alguns textos aqui para vocês. Poxa, seria legal se eu pudesse colocar todos eles aqui para você ler, né? Talvez facilitasse se a gente pudesse jogar ali os textos bíblicos. Não, mas aí só o PowerPoint que faz isso, né? Essa arte. Tem. Então tá bom, vou separar aqui. Vou ler o texto para vocês. Vamos voltar para cá. Marcos 12, 33. Abre tua Bíblia, vamos ler a Bíblia. Na minha versão diz, e que amar a Deus de todo o coração e de todo o entendimento e de toda a força, e amar ao próximo como a si mesmo, excede a todos os holocaustos e sacrifícios. Esse é o primeiro versículo, notou? Segundo, Mateus 22, de 36 a 39. Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu-lhe Jesus, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Eu falei do 36 ao 40? Não, então inclui o 40. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Vou te dar outro. Romanos 13, 9. Pois isso, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. E se há qualquer outro mandamento, tudo nessa palavra se resume. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo. 13, 9 e 10. De sorte que o cumprimento da lei é o amor. Romanos 13, 9 e 10. Eu só dei 9 para você, né? 10 também. Gálatas 5, 14. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E para finalizar, Tiago 2, 8. Se vós, contudo, observais a lei régia segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Anotaram? Então eu quero que vocês façam uma reflexão sobre esses versículos aí, quero que vocês escrevam. Vocês são bons para escrever, não? Não precisa ser muita coisa, não. Mas eu quero que você escreva. Você vai ler esses 5 versículos que eu dei. Mateus, esses 5 textos. Mateus 12, 33. Marcos 12, 33. Mateus 22, de 36 a 40. Romanos 13, 9 e 10. 13, capítulo, versículo 9 e 10. Gálatas 5, 14. Tiago 2, 8. Você vai ler tudo isso aqui. Lê, ora, medita. E você pode me escrever meia folha. Não precisa nem ser uma inteira, não, meia. Eu gostaria que você fizesse um resumo do que você entende desses versículos. O que eles têm de similar? O que esses versículos, por que eles se parecem? O que tem de similar? O que ele tem de similar? Pode ser assim ou não? Amém? Eu queria que você falasse um pouco da tua compreensão. Olha com carinho, tá? Olha cada texto com carinho. Olha, avalie de novo, porque esses 5 textos que eu passei para vocês agora, eles apontam para o mesmo lugar.
Eles apontam para o mesmo lugar, eles não apontam para um lugar diferente. Mas eu gostaria de que você me escrevesse, pode ser até meia folha, que você me escrevesse que lugar é esse que você enxerga, que está apontando. Pode ser assim? Amém? Vamos orar então, em nome de Jesus? Vou pedir a Deus para ser com vocês, pode? Pai, em nome de Jesus, nós queremos te pedir, Senhor, que teu Espírito Santo, ele instrua os teus filhos aqui no teu conhecimento, Senhor, na tua palavra, Senhor. Condicione cada um deles, Senhor, a refletir e não apenas a ler e estudar, mas a perceber aquilo que está no teu coração, Senhor. Espírito Santo, conceda aos teus filhos revelação, Pai. Em nome de Jesus, que tu abra os olhos dos teus filhos para que eles possam enxergar e para que eles possam compartilhar aqui conosco, num período, as palavras que tu tens ministrado com eles. É a nossa oração, em nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Amém? Deixa eu também participar, porque eu dei o texto para vocês aqui, eu quero falar um pouco deles, tá? O primeiro de Marcos, que vocês já olharam, já leram e meditaram, o que eu destaco é o seguinte, é que esses dois mandamentos, eu sei que vocês já falaram isso aqui, alguns tocaram, passaram bem próximo desse ponto e outros entraram no ponto. Esses dois mandamentos, eles são maiores, eles excedem todos os holocaustos e todos os sacrifícios. Imagina que o povo de Israel, todo serviço a Deus, todo culto deles envolvia holocaustos e sacrifícios. Jesus falou, olha, falou para um povo que estava acostumado ao holocausto e sacrifícios. E que era o culto deles, que era o serviço deles. E Jesus falou assim, olha, amar a Deus de todo o coração, de todo entendimento, de toda a tua força, e amar o próximo como a si mesmo, excede, está acima. Ou seja, aqueles mandamentos outros aí são pequenos perto dele, são inferiores a esse mandamento. O outro que ele diz, de Mateus 22, que vocês leram, né? Vamos lá, mestre, qual é o grande mandamento da lei? Aí ele já está indo direto, está perguntando qual é o grande mandamento da lei, se lembra? Jesus respondeu o quê? Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a esse, e que está interligado mesmo, como você falou, um depende do outro realmente, qual é? Amarás o teu próximo como? Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Imagina você que você lê o Velho Testamento, está cheio de lei, lei, que tem os 10 mandamentos, mas tem leis, outras leis, tem ordenanças, não é isso? Mandamentos. E tudo isso depende desses dois mandamentos. Depende. Se lembra que eu contei a história para você aqui, uma ficção, né? Você foi lá numa comunidade ribeirinha, pregou o evangelho, se converteu, e você não tem tempo de ensinar tudo que você gostaria de ensinar. Ó, o barco está saindo, vamos embora, e você está aquele grupo ali para a próxima viagem. O que você poderia dar para aquele grupo? 2 mandamentos apenas. Se eles vivessem esses 2 mandamentos, queridos, tudo que é lei. E Jesus vai além. Ele não diz que apenas a lei dependia desses 2 mandamentos. Quem também dependia? Os profetas todos. Todos os profetas do Antigo Testamento, de Ezequiel, a Isaías, a Zacarias, Jeremias, o próprio Moisés, que era um profeta, né? Passando por todos eles, Samuel, todos eles dependiam também desses 2 mandamentos. Então, nesses 2 mandamentos se baseiam a lei e os profetas. Então, você vê, é maior que todos os holocaustos, maior, excede, tá? Todos os holocaustos, excede todos os sacrifícios e é o fundamento, é a base de toda a lei, tudo que foi ensinado por Moisés e também a base de todos os profetas. Ou seja, um profeta do Antigo Testamento, sem esses 2 mandamentos, ele não tinha fundamento algum. Se ele não entendesse que o princípio era esse, ele estava fora. Se a lei de Moisés
Não matarás. Está fundamentado em quê? Amar a Deus. Não. Se você pegar a lei, inclusive, você vai ver lá, a primeira parte da lei se refere muito a Deus, né? Não prestar culto, né? Só teu Deus adorarás, só ele servirás, não aos ídolos. Tá. Depois a lei passa a envolver relacionamento, não matar, não roubar, não cobiçar a mulher do próximo. Ele começa a tratar. Então ele trata exatamente do teu amor a Deus e do teu amor ao próximo. O outro texto que eu te dei foi Romanos 13, 9 e 10, não é isso? Gálatas 5, 14 e Tiago 2, 8. O que ele diz? Pois isso, olha só que coisa tremenda. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. E se há outro mandamento? Aí Paulo falando, tudo nessa palavra se resume. Qual é a palavra que resume tudo? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Por que Paulo não falou aqui amarás a Deus? Foi direto para amarás ao próximo. Por quê? Porque, olha bem, esses mandamentos são relacionados ao relacionamento com a pessoa. Adultério, matar, furtar, cobiçar, entendeu? Ele estava tratando dos mandamentos que tratam dos relacionamentos interpessoais. Aí, como está tratando dos relacionamentos interpessoais, ele fala, e tem mais uma coisa, ó. Se tem algum outro mandamento para você está lá agora se despedindo da comunidade ribeirinha, eu vou dar um mandamento que resume tudo isso. Qual é? Ame o teu próximo como... Por quê? Aí ele explica o princípio. O amor não pratica o mal contra o próximo. De sorte que o cumprimento da lei é o quê? É amor. Acabou. Quando você não vive esses mandamentos, é porque você não está no amor. O amor não te enche, você não está inserido dentro dele, como nós já lemos no começo. Depois de Gálatas, o que diz? Porque toda a lei se cumpre. Você vê que ele está ratificando, ele está confirmando. Se cumpre um só preceito, a saber, qual é? De novo, ele está tratando de relacionamentos interpessoais. E Tiago 2,8. Fazeis bem. Você vê que o amor cumpre a lei, o amor excede tudo que é holocausto, tudo que é sacrifício, e o amor é o fundamento da lei e dos profetas. Em suma, lei, profeta, holocausto, sacrifício, nada disso se sobrevive sem esses dois mandamentos. Eles são importantes ou não? São importantes ou não? São fundamentais. É o princípio de tudo. Por isso que eu expliquei que desde o começo é a própria essência de Deus. Deus é amor. Se nós entendemos isso aqui, amado, fica fácil discipular, fica fácil receber o discipulado. Porque você sabe que tudo é motivado pelo amor. O motivo da disciplina, tudo. Esse texto aqui, esse slide aqui, eu fiz porque eu estava tratando da disciplina de um pastor. E eu precisava me ensinar a igreja porque tinha irmãos confusos sobre o assunto. O irmão que estava pedindo ajuda, o pastor, eles não sabiam que aquela disciplina era um ato de amor. Eu não queria falar de disciplina, eu queria falar do fundamento da disciplina, que era o amor. Aí daí fui montando esse slide. Mas deixa eu falar uma coisa sobre próximo, vocês me suportam? Que eu falei tantas vezes aqui, próximo. Eu falei de propósito. Eu não sei se vocês perceberam. Por que eu falei próximo? Por que eu falei próximo? Porque próximo pode ter dois sentidos. Próximo de quem está perto, que muitas vezes quando a gente diz assim, amarás o teu próximo, a gente pensa em quem? Pensa em quem está perto. Mas próximo não tem só esse sentido. Próximo também tem um sentido do que vem depois de você. Se lembra que eu falei com vocês sobre a ceia? Que o grande drama da ceia lá de Coríntios 11 não era simplesmente a questão de que eles estavam comendo e bebendo o pão e bebendo vinho, mas que eles não sabiam repartir. Que o mistério da ceia não é comer, o mistério é repartir. Jesus, inclusive, antes mesmo de comer, ele partiu, deu graça, ele partiu primeiro.
Falei que a essência desse amor não é comer, é repartir. E como a ceia não era uma coisa simbólica também como é hoje, um pãozinho, um vinhozinho, era uma ceia realmente. E muitos vinham para comer, e muitos não tinham que comer, e você sabe pelo texto, que Paulo diz assim, vocês desprezam a igreja? Vocês estão envergonhando aqueles que nada têm? Porque tinha gente que contava com aquela ceia naquela casa, porque ele falou assim, poxa, eu vou comer. Mas chega lá, os antecipados, lá os comilões, aqueles que não sabem repartir, aqueles que você não gostaria de estar perto num tempo de tribulação, de angústia, de fome, eles já chegaram lá e comeram e beberam e até se embriagaram, comendo tudo. E quem chegou distante, veio lá do lugar mais distante, que chegou com fome, chegando naquele encontro da igreja, comia o quê? Nada. Não tinha mais o que comer, não tinha mais o que beber. E Paulo falou, eu não posso louvar vocês por isso. Vocês não entendem nada. Vocês não entendem o corpo. Vocês estão divididos. Vocês não sabem repartir. O próximo aí era o próximo mesmo, quem estava vindo. O próximo é quem vinha atrás. O próximo é quem vem depois também. Entende esse sentido ou não? Você está na fila para comer. Você está lá, um bifão e um bifinho. Mas tem uma pessoa que vem depois de você. Ele é o teu próximo. E aí você... Bem... Você conhece essa história dos irmãos que um pegou o bifão e deixou o bifinho para o outro irmãozinho? Sabe essa história? Vocês sabem? Aí o irmão falou assim, puxa, eu queria abrir meu coração contigo. Ele, o que é? Você, enquanto eu orava aqui, você pegou o bifão. O cara fechou o olho para orar, quando acordou só estava o bifinho. Ele, o negócio é o seguinte, se você fosse pegar, qual que você pegaria? Eu pegaria o bifinho, então eu sabia que você ia pegar o bifinho, por isso que eu peguei o bifão. Mas nesse sentido, se você vai se servir primeiro, vem um depois de você. Deixa eu te falar sério, fazer uma colocação séria. Se viesse uma fome no mundo, a gente falou hoje de escatologia e de tribulação, se viesse uma fome, vocês gostariam de estar perto de alguém como você? Que é exatamente como você? Você sabe repartir realmente? Você é capaz de abrir mão para o próximo? Eu ouvi uma história essa semana muito interessante. Uma reportagem sobre um rabino que foi fazer o caminho de Abraão. Ele saiu da Turquia e foi até Israel, passando pelo Líbano. E ele disse que ouvia muitas histórias. Ele disse que saiu de casa cheio de bagagem para fazer a viagem, mas aí ele descobriu que era um caminho de peregrinação. E peregrino, a coisa mais importante não é a bagagem. A coisa mais importante para o peregrino é o lugar onde ele vai ser hospedado. Então ele depende muito da hospedagem. Porque uma hora você é hospedado numa casa muito boa, que nem eu estou aqui, muito bem hospedado, mas também tem hora que você é hospedado num lugar muito ruim. Eu viajo desde dos anos 80. Eu sei, já vivi, experimentei hospedagem de primeira, mas também já cheguei em casa cheio de carrapato, para a Denise ficar tirando os carrapatos de mim, assim, sai. Esse sai, não, nenhum fica, sai todos. Porque o sofá que eu deitei lá, onde eu fui hospedado, era a cama do cachorro até o pastor chegar. Quando o pastor chega, sai o cachorro, sai, Totó, deixa o pastor deitar aí. E quando você deita ali, os carrapatos não saíram, o cachorro saiu, o carrapato ficou. E Denise tinha que ficar depois queimando os carrapatinhos para sair. Então, a gente, nesse tempo, eu entendi, à medida que ele foi contando a história do peregrino, eu fui entendendo realmente, pela prática, é isso mesmo. Ora, você está num lugar muito legal.
hora você está num lugar que não é tão legal. Eu lembro de uma viagem que a gente fez, tá Samuel e o William junto também. E eu fiquei num quarto com o William. E tinham 2 colchões. E eu sabia, eu fiquei com misericórdia do William aquele dia. Falei, não, William, eu vou ficar aqui embaixo. Não, eu vou ficar. Tinha um colchão que estava cheirando a xixi. Cheirando a xixi de criança. Mas uma criança que fazia muito xixi, porque o colchão estava muito fedorento. E você pensa assim, cara, vou deitar aqui, vou sair daqui cheirando a xixi, fedendo, né? Você vai ficar fedendo a xixi. E tem gente que realmente não consegue deitar num colchão com cheiro de xixi. Mas também não era um lugar assim fácil de você deitar no chão. Ou deitar no chão não permitia isso, né? Então fica cheirando a xixi. A coisa mais importante para o peregrino é quem te recebe. E hospedar é repartir. Quando você hospeda, você abre um espaço na tua casa. Você abre um espaço na tua vida. Você recebe gente, necessariamente essa pessoa não pensa a mesma coisa que você. Necessariamente essa pessoa não tem a mesma cultura, não gosta da mesma coisa que você. Às vezes você faz uma comida gostosa para você, gostosa. E você coloca na mesa lá para o teu hóspede, o hóspede... tem que comer isso. Porque, principalmente se são hóspedes de muito distante, que não conhece a cultura, a culinária brasileira, aí você vê que é complicado. Tanto é complicado para você quanto é complicado para eles. E o hóspede, ele corre todos esses riscos. Então ele falou dessa peregrinação, falou da bagagem. Mas uma coisa, ele disse que ouviu também muitas lendas no caminho da peregrinação. E ele contou uma. Uma que me chamou a atenção foi a seguinte. Ele falou que um peregrino estava num deserto, com muita sede, e achando que ia morrer. Parece aqueles filmes, né? O cara vem andando. De repente, quando ele pensa assim, vou morrer, encontrou uma tendinha lá, uma cabaninha. E ele chega lá, assim, numa esperança de encontrar alguém, água e sobreviver. Só que ele chegou lá, não tinha ninguém na tenda, mas tinha um poço e tinha uma bomba. E ele, então, tentou tirar com a bomba a água do poço. Só que ele não conseguia de jeito nenhum. E ele tentando, não conseguia. Eu me lembrei até daquele episódio que a gente estava tentando botar água no poço daquela casa lá em Búzios. E tenta, e a água não vem, a água não vem, a água não vem. E, de repente, quando ele está desistindo assim, ele olha para um canto e vê uma garrafa cheinha de água. E ele vai lá, então, e pega a garrafa. Quando ele pega a garrafa, tem um bilhete. E no bilhete está assim: você precisa pegar o conteúdo dessa garrafa, essa água todinha, e derramar no cano da bomba. Toda a água. E a bomba vai funcionar. Quando a bomba funcionar, você tira o suficiente para você, bebe, guarda, e deixa a garrafa cheia para o próximo. Você consegue pensar, olha, eu vinha o dia inteiro meditando sobre o próximo, seu próximo. Porque a palavra que Deus tem colocado no meu coração é paternidade. E pai trabalha para o filho. O filho é o próximo do pai. Eu vinha meditando naquela parábola, a parábola do filho pródigo, e vim pensando em tudo aquilo. Olha, eu passei o dia inteiro meditando sobre isso. Eu conversei com a minha esposa quando cheguei, conversei com meu filho na hora do almoço. E à noite eu ouvi exatamente o cara contar uma história que se encaixava na minha reflexão. Não é absurdo um negócio desse? Não pode ser uma coincidência. É coincidência? É coincidência? É Jesuscidência. Eu falei, Denise, é impressionante. Imagina, eu vim refletindo, eu saí de uma viagem, saí de São Paulo, vim pensando, cheguei no Rio pensando, avaliando, considerando a possibilidade do próximo não ser só o próximo que está perto, mas ser aquele que vem depois de você. E quando eu sento lá e vou ver, a única coisa que eu paro para ver é a história de um rabino, fiquei curioso, porque era o caminho de Abraão. Falei, vou ver que história é essa. Sentei e assisti. E aí ele falou sobre isso. Ele falou que uma das lendas também dizia que a tenda de Abraão abria para os 4 lados. Gente, o Pai é amor. Jesus é amor. O Espírito Santo é amor. Quem falou Jesus é amor? Quem foi que usou essa expressão que Jesus era amor? Foi você. Foi Jesus é amor? Não, tem um outro amado que falou.
Foi você lá atrás. Quem falou assim? Eu cheguei à conclusão de que se Jesus é Deus. Ah, foi você. Se Jesus é Deus, Jesus é amor também. Claro, Jesus é amor. O Pai, Deus é amor. Diga comigo, Deus é amor. Deus é amor. Eu fiquei pensando a tenda aberta para os 4 lados. É o Pai, Abraão. É o Pai. Pai tem que estar escancarado, meio aberto. Pai é uma figura que fala do amor. E do amor ao próximo. Que pode ser o que está perto e pode ser o que vem depois. E pode ser os dois juntos. Porque às vezes o que está perto é o que vem depois também. É um Josué, é um Timóteo. É o que vem depois. É o filho espiritual, é o que vem depois. Quando uma pessoa experimenta a paternidade, uma das coisas que ele prova na vida é compartilhar. É repartir. Quando uma criança nasce numa casa, às vezes o casal tem, por exemplo, assim, o bombom, compra a caixinha de bombom, esse aqui é o meu preferido. Ah, esse aqui é o meu preferido também. Aí nasceu lá o Júnior. Ele vai lá, o Júnior mete a mão e pega o preferido dos dois e come na frente deles. Assim, e os dois ficam olhando. Ah, que gracinha. Antes do menino, da menina, eles seriam capazes até de brigar por causa do bombom. Mas vêm os filhos e tiram na maior, se come na frente deles e já ficam rindo ainda. Que bonitinho ele comendo. Isso quando pequeno. Quando o filho cresce, se o filho chegar a ter o pé do mesmo tamanho que o teu pé, significa que teus calçados não são mais teus. Ele já sai passando lá e nem te pede. Oh, legal, maneiro esse tênis, hein? Dia dos Pais já não dá um tênis pensando no pai, dá um tênis pensando nele. Oh, que legal. Olha o tênis que eu comprei, pai. Maneiríssimo, né? É a tua cara, né? A cara dele. É diferente com a moça. Se ela chegar a ter um pé do tamanho da mãe, lá em casa eu tenho exatamente essa experiência hoje. O meu pé, o pé do meu filho é o tamanho do meu. Já vi, perdi, né? O pé da Denise é o tamanho da Débora. Denise perde todas, não ganha nunca. E não acontece, por exemplo, de eu chegar lá no quarto do Daniel, deixa eu ver se tem um tênis maneiro aí para eu usar aí. Não acontece nunca. Mas o contrário, acontece tudo. Agora mesmo está vindo para cá e falou assim, ó, meu tênis lá de futebol rasgou. Cadê aquele teu que eu jogo? O meu de futebol. Tá, agora já está aí na bagagem dele. Não tá, Denise? Na bagagem. É assim. Filho é assim. Filho leva sempre. Pai reparte sempre. Porque o próximo também tem essa força. Então, quando eu falei, próximo, eu queria te provocar. Porque eu queria que isso entrasse dentro de você com muita força. Porque vocês estão aqui como filhos, mas o objetivo de vocês não é que sejam filhos a vida inteira. Vocês estão aqui para serem formados pais. E como pai, vocês vão ter que ficar sempre de olho no próximo. Se não tem próximo, não tem sequência. Ninguém vai levar adiante o que você está fazendo. Se não tem próximo, pode acabar a história. E aí? O cara está lá, com um monte de dilema. A garrafa de água e a bomba. E aí? Imagina você nessa situação. Olha, a instrução é a seguinte, coloca a água da garrafa toda para a bomba funcionar. Tinha que tirar o ar do cano, né? É o conteúdo exato da garrafa. E aí? Mas você nem conhece o próximo. Se lembra que eu falei ontem com vocês sobre o amor? Que necessariamente você não precisava conhecer a pessoa para amar a pessoa? Se você entendesse o amor, com a base bíblica do amor, aquele do sacrifício, aquele da entrega. Se lembra disso? Amar como Jesus amou, que se entregou. Então hoje, você sacrificou a tua vida. O eu foi para a cruz, tá bom? Hoje. Aí, está mortinho da Silva, lá, para a tua vontade, para Deus, Deus te envia. Aí vai para um determinado lugar. Lá você encontra Pedro, Maria, sei lá,
Pode ser Pedro, pode ser Maria, pode ser um casal. E hoje você não conhece esse casal. Hoje você só conhece a renúncia, a entrega. Mas o teu amor não está aqui. O teu amor, ele acontece primeiro aqui. Entrega primeiro. Depois você pode olhar no olho do Pedro, da Maria e dizer, eu amo vocês. Eu amo o amor do Senhor. E não é uma coisa só de palavras. A tua entrega pode ser no teu quarto. Pode ser na rua. Olha, é possível até que no dia do teu sacrifício não havia nenhuma testemunha. Né? Nenhum homem que pudesse testemunhar. Foi você e Deus sozinho. E Deus recebeu a tua oferta. Deus recebeu a tua entrega. Naquele dia, Deus está falando, você está amando. Porque amar é se entregar a Deus por alguém. Amém? Por eles eu me santifico. Pelo Pedro e pela Maria eu me santifico. Isso é possível? É possível ou não? É possível? Eles não são necessariamente agora os próximos? Porque você precisa conhecer o próximo? Precisa conhecer? Não. É só pensar que eles vão aparecer. Ou vocês não estão também se sacrificando pelo próximo? Você não sabe o que Deus tem para você? Você não sabe o que Deus tem para você? O próximo pode ser perto, pode ser aquele que vem depois, pode ser ambos. Está perto e vem depois. Amém? Guardaram isso de coração? E aí, o que a gente faz? Bebe a água da garrafa ou põe a água no cano? E se Deus provar você nisso? E se Deus colocar você numa prova? E se Deus colocar numa condição que você tenha que ou pensar em você, ou pensar num próximo que de repente você nunca viu o rosto? Como aquela história que eu contei aqui, no primeiro dia. E se hoje, nessa noite, Deus te pedir uma coisinha que você está guardando com muito carinho? E se você chegar à conclusão que os teus sonhos ainda não foram rendidos, entregues? E se Deus falar contigo que nem falou com o jovem rico, que vocês citaram também aqui, jovem rico? Eu já tenho cumprido todos os teus mandamentos, tá bom, então eu só quero esse agora. Sacrifica o teu Isaac. E se você descobrir que tem um Isaac lá, guardadinho? E você está se justificando assim, mas foi Deus que me deu isso, Deus não vai me pedir. Mas Isaac não foi dado por Deus, Abraão? E Deus não pode pedir só porque ele deu? Essa história é muito interessante. É muito interessante essa história da água, né? Poxa, amor, eu fiquei tão impactado. Olha, eu passei o dia inteiro pensando no próximo. E à noite surge aquela história daquele rabino. Olha, eu fiquei impactado com a história. Falei, meu Deus do céu, Deus segue falando esse assunto comigo, da paternidade, Deus não parou de falar.